Você já se perguntou por que, mesmo orando e buscando a Deus, ainda sente como se estivesse longe dele? Como se algo invisível estivesse bloqueando sua paz, sua confiança, sua conexão espiritual. Talvez você esteja lidando com situações que parecem pequenas, comuns, cotidianas, mas que na realidade estão minando sua fé. Hoje quero abrir com você um caminho de luz para identificarmos juntos 4 atitudes silenciosas, quase imperceptíveis, mas que são como muralhas que nos afastam da presença divina. Fique até o final e permita-se refletir com profundidade. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a ver a vida com mais clareza espiritual, clica no botão de inscrever-se. Não é só um clique, é uma declaração de que você está buscando crescer espiritualmente junto com a gente. Vamos falar do primeiro pecado que pode estar criando rachaduras em sua relação com Deus: a indiferença espiritual. A indiferença não é um pecado que grita, ela sussurra. Se infiltra devagar nos momentos em que você se cansa de orar, quando ler a Bíblia vira um peso, quando ir à igreja parece uma obrigação. A indiferença é o esfriamento da alma. E quando esfriamos, não sentimos mais a urgência do reino. Perdemos a sensibilidade à voz do Espírito. Muitos não percebem, mas esse distanciamento vai criando uma barreira invisível entre você e Deus. E quanto mais você a ignora, mais ela cresce. Jesus mesmo disse em Apocalipse 3,16: "Assim, porque você é morno, não é quente nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca." Forte, não é? Mas é a realidade espiritual de muitos. Me conta aqui nos comentários, você já se sentiu morno na fé? Como você percebe quando está se afastando espiritualmente? Compartilhar isso pode ser a faísca que acende de novo a chama em alguém. O segundo pecado pode parecer até nobre por fora, mas é destrutivo por dentro. O orgulho disfarçado de autossuficiência. Sabe aquele pensamento silencioso? Eu dou conta sozinho. Ele vai crescendo com pequenas vitórias, com independência financeira, com reconhecimento profissional, com aplausos. E então você começa a consultar menos a Deus, a confiar menos, a se apoiar mais em suas forças e menos na graça. O orgulho tem esse poder. Ele constrói uma torre onde você se sente forte, mas que está sendo feita sobre areia. Lembra da Torre de Babel? O povo queria fazer um nome para si, construir algo grandioso sem Deus. O fim? Confusão, dispersão, queda. Se isso está fazendo sentido para você, deixa seu like agora mesmo. Isso mostra que esse tipo de reflexão precisa continuar acontecendo aqui. A autossuficiência espiritual é uma ilusão perigosa. Ela nos faz acreditar que o controle está em nossas mãos. Mas a verdade é que sem ele, nada podemos fazer. João 15:5, é claro. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O problema é que só percebemos isso quando tudo desmorona. Por que esperar pelo caos se podemos cultivar a dependência agora? Que tal você escrever nos comentários o que você tem tentado controlar sem Deus? Pode ser uma área da sua vida, um projeto, um relacionamento. Escreve como um ato de rendição. Agora, o terceiro pecado é traiçoeiro. Ele se esconde em sentimentos comuns, mas pode corroer a alma, a inveja espiritual. E antes que você pense que isso é coisa dos outros, reflita comigo. Quantas vezes você já desejou ter a vida espiritual que outra pessoa tem? A família, o ministério, a paz que ela demonstra? Quantas vezes você se comparou com o sucesso de outro irmão e sentiu uma pontinha de tristeza ao invés de celebrar? A inveja espiritual não diz respeito apenas a bens materiais. Ela se manifesta quando acreditamos que Deus abençoa mais uns do que outros. Ela questiona a justiça divina, semeia ressentimento e quebra a unidade do corpo de Cristo. Aproveita agora e responde aqui nos comentários com honestidade. Você já sentiu esse tipo de comparação? Como lida com ela? Vamos falar disso sem julgamento. Aqui é um espaço seguro. O quarto pecado desse bloco vai direto ao ponto: a negligência com o espiritual. Não se trata de rebeldia declarada. É quando você sabe o que precisa fazer, mas simplesmente não faz. Orar, ler a palavra, jejuar,
perdoar, congregar. Você conhece o caminho, mas procrastina. Vai empurrando com a barriga. A negligência é diferente da ignorância. Ela é consciente e por isso tão perigosa. Hebreus 2:3 alerta: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Se você chegou até aqui, é porque algo no seu coração está buscando mais de Deus. Então já aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso. Vamos crescer juntos. Agora, uma pergunta para você, refletir e responder com coragem nos comentários. Qual dessas atitudes você identifica na sua caminhada hoje? Qual delas você vai começar a combater com mais força a partir de agora? E olha, isso foi só o primeiro bloco. No próximo, vamos nos aprofundar em mais 2 pecados silenciosos que estão roubando a paz espiritual de milhares de pessoas sem que elas percebam. Só que agora vamos além. Vamos falar de soluções práticas. Então, se você ainda não está inscrito, aperta esse botão vermelho agora e ativa o sininho, porque o próximo bloco vai transformar sua maneira de ver a vida espiritual. A gente se vê já já no segundo bloco. Que Deus continue tocando seu coração com profundidade. E não esquece, comenta aqui o que mais falou com você até agora. Esse espaço é nosso, é de verdade, é comunidade. Quantas vezes a gente se vê repetindo as mesmas orações, os mesmos pedidos, e mesmo assim, parece que a resposta nunca chega. Ou pior, sentimos um silêncio, um vazio, uma distância entre nós e Deus que a gente não consegue explicar. E aí vem aquele pensamento: será que eu fiz algo errado? Será que Deus se afastou de mim? Mas o que muitos não percebem é que muitas vezes quem se afastou fomos nós, e nem notamos. Não com atitudes escandalosas, mas com hábitos sutis, quase imperceptíveis, que bloqueiam o fluir da graça em nossas vidas. Se você já sentiu que sua fé esfriou sem motivo claro, ou que sua conexão espiritual está mais fraca, esse bloco é para você. Já deixa seu comentário dizendo: "Tô aqui, firme", para eu saber que você está comigo nessa jornada de reconstrução da alma. E se ainda não se inscreveu, faz isso agora, porque essa caminhada é em grupo. Ninguém precisa andar sozinho. Vamos direto ao ponto. O 5º pecado que quero trazer para você hoje é um velho conhecido, mas que ganhou formas modernas. A crítica disfarçada de zelo. Sabe aquela frase que começa com "não é julgamento, mas..." e termina com uma opinião ácida sobre a vida espiritual de alguém? Ou aquela atitude de apontar erros, de corrigir os outros em público, de comentar fracassos alheios em nome da verdade? Isso, meu irmão, não é zelo, é crítica. E crítica pode se tornar um veneno corrosivo na alma, ainda mais quando travestida de espiritualidade. Jesus foi claro sobre isso. Em Mateus 7:3-5, ele nos lembra: "Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho?" Isso é forte e necessário, porque quando alimentamos um espírito crítico, nos colocamos no lugar de juízes, um lugar que pertence somente a Deus. Talvez você esteja se perguntando agora: "Mas e quando eu vejo algo errado? Não posso falar nada?" Claro que pode, com amor, com mansidão, com intenção de restaurar, não de expor. A crítica que fere afasta, a correção que cura aproxima. Você já viveu isso? Já foi ferido por uma crítica em nome da fé? Ou com sinceridade, já caiu nessa armadilha de apontar o erro do outro sem compaixão? Conta nos comentários. Seu testemunho pode abrir os olhos de alguém que nem percebe que está machucando ao invés de ajudar. E se esse trecho do vídeo está fazendo sentido para você, compartilha agora com alguém que precisa ouvir isso. É um gesto simples que pode mudar a postura espiritual de uma pessoa. Agora presta atenção. Esse próximo pecado é tão comum que quase passa despercebido: a distração espiritual. Vivemos em um mundo que disputa nossa atenção a cada segundo. Notificações, mensagens, redes sociais, séries, trabalho, rotina, tudo parece urgente. Mas o que é essencial acaba sendo deixado de lado. E assim, sem perceber, vamos trocando o eterno pelo imediato. Você já percebeu como é fácil passar 1 hora no celular,
mas difícil dedicar 10 minutos para ler a palavra com atenção? Ou como conseguimos ver uma temporada inteira de uma série sem esforço, mas ficamos cansados ao tentar orar por 15 minutos? Isso não é coincidência. É um campo de batalha invisível, e muitos estão perdendo essa guerra. Distração é um ladrão silencioso de intimidade com Deus. E não, estou falando de abandonar tudo e virar monge. Estou falando de aprender a separar o tempo sagrado no meio do caos. De não deixar Deus por último na lista de prioridades. Efésios 5:15-16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Quantas oportunidades você tem perdido por estar distraído demais para perceber o que Deus quer fazer na sua vida? Quantas respostas estão sendo adiadas porque você está sempre ocupado com tudo, menos com o que realmente importa? Agora, vamos parar um segundo juntos e refletir. O que tem te distraído espiritualmente? Escreve aí nos comentários com sinceridade, não para se expor, mas para criar um compromisso público consigo mesmo. Às vezes, colocar em palavras já é um passo para mudar. E se você está comigo até aqui, se isso está despertando algo no seu coração, já deixa um amém nos comentários. E claro, não sai sem se inscrever. Ainda temos muito para conversar no próximo bloco. Mas antes, quero te propor algo diferente. Vamos fazer um pequeno desafio juntos? Separe amanhã, só amanhã, 20 minutos para um tempo com Deus, sem celular, sem barulho, só você e Ele. Depois volta aqui e conta como foi. Topa? Escreve "Aceito o desafio" nos comentários. Vai ser lindo ver essa corrente crescendo. Antes de encerrarmos esse bloco, quero te lembrar de uma coisa importante. Todos nós somos suscetíveis a esses pecados. Não estamos aqui para nos culpar, mas para acordar, para despertar. Porque Deus não se afasta de nós como castigo. Ele apenas respeita quando escolhemos caminhar sem Ele. Mas basta um passo de volta, uma decisão sincera, e Ele corre ao nosso encontro com os braços abertos. E se você tem sentido essa saudade dele no peito, esse desejo de recomeçar, essa vontade de limpar a alma, esse é o momento. Respira fundo, fecha os olhos por um instante, aí onde você está, e diga com fé: Senhor, eu quero voltar. Me ajuda a vencer essas barreiras. Restaura meu coração. E se você fez isso, comenta aqui: eu voltei. Porque essa simples frase pode ser o início de uma nova jornada na sua vida espiritual. E já aproveita para chamar alguém especial para ver esse vídeo com você. Envia agora para aquela pessoa que você sabe que também está precisando de um novo começo. Vocês podem crescer juntos, orar juntos, reconstruir juntos. No próximo bloco, o último, nós vamos encerrar essa jornada falando do pecado que muitas vezes é o mais difícil de reconhecer, e por isso é o mais perigoso. Um pecado que pode estar disfarçado de trauma, de autoproteção, de jeito de ser, mas que está impedindo o Espírito Santo de agir com liberdade em muitas vidas. Então não perde por nada. Se ainda não se inscreveu, essa é a sua chance. Faz isso agora, ativa o sininho e prepara o coração. Agora me conta, qual desses dois pecados você identificou mais fortemente na sua vida? A crítica ou a distração? Ou os dois? Escreve aqui, compartilha. Como você quer mudar? E vamos nos apoiar como uma verdadeira comunidade. Lembra, esse canal não é só conteúdo, é espaço de transformação e você faz parte disso. Se você está aqui comigo até o bloco 3, isso significa que seu coração está sedento por mudança. E mais do que isso, você deseja uma vida com Deus mais profunda, mais verdadeira, mais constante. Não estamos apenas falando sobre erros, mas sobre redenção, transformação e novos começos. E neste último bloco, vamos abordar dois pecados silenciosos que se infiltram sorrateiramente e acabam sufocando sua fé, mesmo que por fora tudo pareça bem. Antes de continuar, respira fundo comigo e faz essa oração simples. Senhor, fala comigo agora. Abre meus olhos, me mostra o que eu preciso enxergar. Porque esse conteúdo não é só informação, é confronto em amor.
É para quem quer viver uma fé viva. E se isso tem falado com você, se inscreve agora no canal, não adia. Cada vídeo aqui é pensado como uma semente. E quando você se inscreve, você se torna parte dessa plantação espiritual. Vamos ao quinto. Pecado silencioso. A falta de perdão. Esse aqui é pesado, porque muitas vezes a gente acha que já perdoou, mas só escondeu a mágoa num cantinho do coração. A falta de perdão nos aprisiona num ciclo de dor. Enquanto não perdoamos, mantemos a alma presa ao passado. E sabe o que é mais sério? Jesus foi direto ao ponto. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6,15. Sim, é forte, mas necessário. O perdão não é esquecer o que aconteceu. Não é dizer que a dor não foi real. É decidir que a ferida não vai mais controlar sua vida. É abrir mão do direito de se vingar, para que Deus possa agir com justiça. E aqui vai uma verdade dura. Enquanto você guarda ressentimento, não há espaço para o mover do Espírito. Então agora para e pensa. Quem você precisa perdoar hoje? Talvez alguém que te traiu, que te humilhou, que te abandonou. Ou talvez você mesmo. Porque sim, há muita gente espiritualmente travada porque não se perdoa. E viver se culpando também é uma prisão. Comenta aqui. Você já viveu essa batalha com o perdão? Como foi ou tem sido para você esse processo? O que tem sido mais difícil? Esse comentário pode ser o início da libertação de alguém. Se você sente que precisa de ajuda para liberar perdão, escreve só uma palavra aqui: perdão. A nossa comunidade vai orar por você. E se você também pode orar por alguém, responde com um emoji de oração. Vamos mostrar que ninguém caminha sozinho aqui. O sexto e último pecado que vamos tratar é mais comum do que parece, mas muito disfarçado: a hipocrisia espiritual. Sim, é um termo pesado, mas vamos entender com profundidade. A hipocrisia não é só fingir ser algo que você não é. É viver uma vida espiritual de aparência, mas sem essência. É saber falar de Deus, mas não se deixar transformar por Ele. É ensinar os outros, mas não viver aquilo que se prega. É frequentar a igreja, mas ignorar os ensinamentos fora dela. Jesus confrontou os fariseus com palavras duríssimas. Em Mateus 23:27 ele diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Isso serve como alerta para todos nós. A hipocrisia se manifesta quando nossas ações não refletem o que falamos. Quando buscamos agradar os outros mais do que agradar a Deus. Quando usamos o Evangelho como uma máscara social e não como um estilo de vida. E aqui vai uma reflexão profunda. Quantas vezes você já se preocupou mais com a sua imagem do que com a sua integridade diante de Deus? Quantas vezes você já postou um versículo, mas não viveu sua mensagem? O problema da hipocrisia espiritual é que ela endurece o coração. A pessoa começa a acreditar na própria mentira e, o pior, se fecha para o arrependimento. Porque acha que está tudo bem, mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Esse é um bom momento para você refletir. Você está sendo autêntico diante de Deus? Existe alguma área onde você tem vivido de aparência? Lembra, Deus não quer perfeição. Ele quer verdade. Ele quer quebrantamento. Se isso está falando com você, comenta aqui com coragem. Eu quero viver com verdade. É uma declaração espiritual. E quem sabe, esse seja o início de uma nova jornada. Agora, vamos recapitular os 6 pecados silenciosos que abordamos nessa série. Indiferença espiritual, orgulho disfarçado de autossuficiência, inveja espiritual, negligência. Com o espiritual, falta de perdão, hipocrisia espiritual. Talvez você tenha se identificado com um, talvez com vários, mas aqui vai a melhor notícia desse vídeo. Deus não revela para acusar. Ele revela para curar. Ele nos mostra o que está errado para que possamos ser libertos. Porque onde há arrependimento verdadeiro, há graça. Onde há sinceridade, há recomeço. Onde há sede, há fonte inesgotável. E agora quero te conduzir num momento especial. Se possível, feche seus olhos por um instante.
Só se você puder, claro. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti com corações quebrantados. Perdoa-nos, Senhor, pelos pecados que temos carregado em silêncio, pela frieza, pela autossuficiência, pela comparação, pela procrastinação espiritual, pelo ressentimento, pela falsidade disfarçada. Nos limpa, nos renova. Nos ensina a viver de forma autêntica e dependente do Teu Espírito. Restaura em nós a alegria da Tua salvação. Nos dá sede pela Tua presença, fome pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se você orou isso com sinceridade, comenta aqui embaixo. Eu me rendi. E compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser um irmão, uma amiga, um líder ou até aquele parente distante. Você nunca sabe como uma mensagem pode mudar um destino. E antes de encerrar, um desafio para você. Escolha um dos 6 pecados silenciosos e escreva um plano prático de mudança. Por exemplo, se é a indiferença, defina um horário fixo para buscar a Deus. Se é o orgulho, comece seu dia dizendo: Senhor, sem Ti eu não sou nada. Se é o perdão, escreva o nome da pessoa e ore por ela durante uma semana. Coloca isso nos comentários ou num caderno seu. O importante é não deixar esse vídeo ser só mais um conteúdo. Faça dele um ponto de virada. E se você quer mais conteúdos assim, profundos, práticos e espiritualmente transformadores, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente fala sobre fé real, com gente real para quem quer um relacionamento verdadeiro com Deus. Finalizando, lembre-se disso: o pecado quer nos calar, nos afastar, nos paralisar. Mas a graça de Deus é maior, e ela está disponível agora. Para mim, para você, para todos que dizem: eu quero voltar. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele te leve mais fundo. E comenta aqui o que mais tocou seu coração nessa série. Vou ler um por um com carinho. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, se fique firme com os olhos no alto.